Boa tarde a todas e a todos que participam de mais esse evento da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de São Paulo. Um dia especial com a participação de dois colegas de primeiríssima qualidade, de competência reconhecida internacionalmente, intergalacticamente, Dr. Iberê de Castro Dias, nosso colega de longa data, e o Marco Aurélio Bortolin, juiz da infância de Araraquara, que nos brinda com a sua presença e pela internet ficou mais fácil a presença dele nesse evento aqui para fazer a coordenação. Eu, de antemão, vou pedir desculpas aqui, porque eu não vou poder ficar o tempo inteiro participando do evento, que eu, infelizmente, tenho compromissos aí que me chamam. O dia de hoje, a palestra vai ser proferida pelo Dr. Iberê e a presidência do evento será do Dr. Marco Aurélio, mas é um tema importantíssimo, porque nós normalmente pensamos em mil coisas que necessitam as nossas crianças e adolescentes, infelizmente, numa carência muito grande, e acabamos deixando meio de lado a cultura e o aprendizado não formal, mas o aprendizado para a vida, né? O contato com as coisas que são realmente necessárias, né? Eu gosto de brincar dizendo que o que falta muito para nós adultos é o calo no cotovelo, que é o ficar na janela olhando a vida acontecendo, as coisas que transitam na nossa frente e que a gente acaba não vendo, ou a gente acaba não tendo o mote, né? A vontade ou a possibilidade, no mais é a possibilidade de participar daquilo que acontece no mundo. E a cultura no seu sentido mais amplo, é um dos fatores que trazem um crescimento indescritível, né? É ouvir uma obra de arte, ouvir uma música bonita, é ouvir um desfile de moda, assistir uma peça de teatro, ou seja, dançar numa festa, tudo isso eu entendo que faz parte da cultura, né? Dançar uma quadrilha na festa de São João, assistir um jogo de futebol que seja e ver as pessoas, o modo como elas se comportam e vivem, isso para mim é o que traz um substrato para a nossa vida muito interessante. E eu tenho certeza que essas poucas palavras que eu estou falando aqui, o doutor Iberê irá nos trazer aí um conhecimento, uma vivência muito grande. Ele tem, conhecidamente, né, uma participação na área da infância e juventude fenomenal, com projetos dentro do tribunal, com projetos fora do tribunal, com uma visão muito bonita, da qual eu admiro demais, que é uma visão do esporte enquanto móvel de cumplicidade entre as pessoas, enquanto autoconhecimento, enquanto superação pessoal e tudo mais. E eu digo isso com uma vergonha muito grande para dizer que eu sou também professor de educação física e não consegui fazer tudo aquilo que o Iberê está realizando dentro desse lado, dessa visão da parte esportiva enquanto um grande móvel, né? Para o crescimento de cada uma das nossas crianças. Eu não vou me alongar aqui, eu gostaria de dizer que o Marco Aurélio tem participado há bastante tempo da área da infância e juventude. Antes de começar o evento, ele lembrava de uma participação no Espírito Santo, tratando de adolescentes em conflito com a lei, que eu estava presente também, e é um grande profissional na área da infância e juventude, um juiz de primeiríssima linha, e que muita contribuição tem para dar nessa área, e no dia de hoje, com certeza, ele nos abrilhantará da mesma forma
que é a senhora Cristiane aqui, que veio trazer a sua experiência dentro de um equipamento de acolhimento, né? Que eu acho que isso que é feito, né? Determinados temas, como o de agora, é importantíssimo que os serviços de acolhimento tenham a participação e o acesso para poderem diversificar e aprimorar sempre o serviço que prestam para as crianças, primeiramente, e para o Poder Judiciário de forma subsidiária. Então, Cristiane, seja bem-vinda aqui nessa nossa tarde. Agradeço a presença do Marco Aurélio, meu grande colega, e o doutor Iberê, que é meu professor na área da infância e juventude, que tudo sabe e tudo faz acontecer. As minhas meninas da Coordenadoria da Infância, que tornam possível a realização desses eventos aqui, que sempre abrilhantam as nossas atividades. Então, eu vou passar a palavra agora para o doutor Marco Aurélio Bortolin, e já me despedindo de vocês, porque eu tenho, infelizmente, outro compromisso que me chama. Doutor Marco Aurélio, seja bem-vindo à sua primeira participação nesses nossos eventos de sexta-feira, e com muito prazer e muita honra eu passo a palavra a Vossa Senhoria. Excelência, muitíssimo obrigado. É uma honra para mim, é uma grata satisfação revê-lo, rever as minhas colegas da coordenadoria e estar aqui com todos e com todas, né? Meu nome é Marco Aurélio Bortolin, eu sou juiz da Vara da Infância, Juventude e Idoso aqui da comarca de Araraquara, Sexta RAGE. E venho para cá para colaborar, para contribuir com um tema tão caro, tão importante, que é a cultura. Cultura é expressão social, é a forma pela qual a sociedade expressa, se forma, consolida, aspira, respira, suas impressões no contato dela, sociedade, com o ambiente. Por isso que nós temos a clássica, a contemporânea, as de periferia, as relacionadas com a religião, né? Com as impressões, com a filosofia. E eu acho que está no âmbito da proteção integral quebrarmos paradigmas, como, por exemplo, acesso à cultura para bem-nascidos, para pessoas de castas sociais que conseguem ter acesso a eventos culturais, obras de arte, expressões culturais clássicas, contemporâneas, acesso, deslocamento, que tem a proteção da família. Nós precisamos pensar em proteção integral. E proteção integral é estar todos, né, no exercício pleno dos direitos fundamentais de desenvolvimento. Então, muito, muito, muito mesmo, estou honrado de estar aqui com Vossa Excelência, com o doutor Iberê, né, com as colegas da coordenadoria e com a senhora Cristiane, que também traz a sua experiência em SAICA. Muito obrigado, doutor Reinaldo, pelas palavras. Bom, o nosso evento hoje aqui está intitulado Cultura não é luxo, é direito. A realização da Escola Judicial dos Servidores, a EJUS, em conjunto com a Coordenadoria da Infância e Juventude, a CIG, do Tribunal de Justiça de São Paulo. E teremos aqui hoje, como palestrante, Sua Excelência, o meritíssimo juiz de direito titular da Vara da Infância, Juventude Protetiva e Cível de Guarulhos, doutor Iberê de Castro Dias, que dispensa maiores apresentações. Nós teríamos aqui um currículo enorme de prêmios, de reconhecimento, aos enormes trabalhos que o doutor Iberê tem desenvolvido, e não seria demais relembrá-los aqui. Talvez possamos fazer isso no encerramento. Mas eu creio que o Iberê queira que eu lhe passe a palavra de forma mais simples, o nosso colega titular em Guarulhos, e que também está na Corregedoria Geral de Justiça, né, como juiz assessor. Iberê, muito obrigado por compartilhar esse espaço comigo. Passo a palavra para você, então. Olá, boa tarde para todas as pessoas que estão aqui. Marco, muito obrigado, é um prazer estar aqui, agradeço muito as palavras gentis. Grande presidente, desembargador Reinaldo Sintra, coordenador da Infância e Juventude, presidente da Associação Brasileira dos Magistrados da Infância e Juventude. É um gosto enorme estar aqui.
Fico muito feliz, muito honrado com o convite, mais uma vez, para a gente poder trocar ideias aqui sobre direitos de crianças e adolescentes e especialmente para falar de cultura, como a gente vem tratando aqui, né? E longe, muito longe de ser uma coisa de mão única, né? Uma palestra, uma coisa meio maçante. A ideia é muito mais a gente trocar impressões e visões sobre esse tema, que é um tema, apesar de estar na Constituição já há 34 anos praticamente, no ECA há mais de 32, o ECA fez 32 anos dia 13, né, anteontem, é um tema que ainda não está longe de estar desenvolvido de forma suficiente, né? Então, é sempre importante a gente trocar ideias e impressões para pensar formas de conseguir dar concretude, né, de forma mais efetiva a esse direito. Então, a ideia é a gente, a qualquer momento, a gente pode, quem quiser pode interromper, dar sugestões, pitacos, discordar. A ideia é que seja realmente um bate-papo nessa linha para a gente ter como crescer o campo de visão a respeito do direito à cultura para crianças e adolescentes. E aí depois, também ao longo do bate-papo, a Cristiane, que é gerente de um SAICA, de um serviço de acolhimento aqui da capital, vai conversar com a gente também, porque ela já esteve presente em alguns dos eventos que a gente tem promovido, e para ela passar as impressões como gerente de SAICA, né? Como que a molecada lá na ponta tem visto isso, né? Porque às vezes a gente fica também ensimesmados, assim, né? Sem olhar tão profundamente para as reações e tão de perto, né? Claro, quem está no SAICA, ali no cotidiano do SAICA, tem uma visão muito mais próxima, muito mais cotidiana dos efeitos que eventualmente isso esteja tendo ou que não esteja tendo, né? E é interessante a gente ter essa resposta para a gente poder aprimorar os programas, as ideias todas, para fazer com que esse direito seja efetivamente levado a sério, né? Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É um grande gosto estar aqui. Agora, eu, para começar, gostaria de tentar compartilhar aqui, mas eu confesso que meu analfabetismo digital não é pequeno. Presidente, doutor Reinaldo, muito obrigado. Fique bem, grande abraço. Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar a tela. Será que a tela está compartilhada agora? Vocês conseguem ver? Beleza, se a gente tocar aqui, conseguem ver? Estão vendo? Maravilha. Então vamos lá. Para a gente poder começar, como a gente vai falar de alguns artigos de lei e tal, acho que é sempre legal a gente ter os textos, né, apresentados aqui para a gente poder refletir sobre isso tudo, né? A ideia, como disse o Dr. Marco, é a gente pensar nessa visão, né, nessa questão, como ele muito bem mencionou, né, a história das castas, né, de a cultura ser encarada, especialmente num país em que a pobreza, infelizmente, graça, como no Brasil, né, a gente tem 1/4 da população vivendo abaixo da linha da pobreza, esses números só aumentam. A gente tem 10.200.000 crianças vivendo abaixo da linha de extrema pobreza no Brasil. Esse número aumentou em 2 milhões só nos últimos 5 anos, eram 8 milhões de crianças em 2017, agora em 2022 são mais de 10 milhões de crianças vivendo abaixo da linha de extrema pobreza. Isso, obviamente, é muito preocupante por diversos fatores, e quando a gente pensa nessas condições todas, é natural que a primeira coisa que vem à mente seja, a criança vai passar fome, né, as dificuldades de saúde, e evidentemente esse é um grande problema, né, um problema extremamente urgente, claro que sim, né, mas a gente também costuma, nessa situação toda, negligenciar aspectos como direito ao esporte, direito à cultura, como se isso ficasse para depois, né? Como se isso não precisasse entrar na cesta básica, né? A cesta básica deveria servir, segundo essa crença limitante, me parece, para a aquisição da alimentação, né? Do mínimo necessário para a alimentação, para o vestuário e para o transporte, né? Como se não fosse necessário, como se a cultura não fosse algo absolutamente imprescindível para qualquer sociedade que se presuma minimamente séria e completa, né? Então, a ideia aqui é a gente ter a compreensão de que, como está aqui no título, cultura não é luxo, cultura é direito, né? A cultura não é algo que devesse ficar para depois, que devesse ficar para, se por acaso sobrar tempo, sobrar a condição financeira, né, sobrar vontade. Cultura não deveria ser algo
à disposição, né, ou ao alcance apenas de, como disse o Dr. Marco no começo, de castas restritas, né, num país bastante estratificado como é o Brasil. A cultura, a gente vai ver aqui, deveria ser algo à disposição de toda a população, né, independentemente da origem, da classe social, da raça, da orientação religiosa, enfim. A ideia é essa, né, apresentar a cultura como um direito que ela efetivamente é, né? E para começar, toda vez que a gente vai falar de direitos de crianças e adolescentes, não tem jeito, o primeiro embasamento legal é sempre o artigo 227 da Constituição, né, o artigo 227 que traz todos os direitos de crianças e adolescentes. De novo, um artigo que, por incrível que pareça, está em vigor há quase 34 anos, né? E o artigo 227 da Constituição expressamente diz que é dever da família, mas principalmente da sociedade e do Estado, assegurar a crianças e adolescentes com absoluta prioridade o direito à cultura. O direito à cultura está ali na mesma linha, no mesmo artigo dos direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, né? O direito à cultura está ali no meio disso tudo, né? Então, o próprio legislador constituinte colocou ali o direito à cultura no mesmo momento, inserido no mesmo momento e na mesma prateleira de outros direitos que a gente normalmente toma como direitos mais relevantes ou, né, mais urgentes, como o direito à educação, à saúde, à alimentação. É evidente que saúde, alimentação e educação são direitos urgentes, é inegável, mas a gente precisa começar a olhar para a cultura também como um direito urgente, né? Uma coisa não deveria excluir a outra, né? A gente não deveria pensar em quais desses direitos vão ser assegurados, né? A Constituição não diz que é dever da sociedade e do Estado assegurar alguns desses direitos. A Constituição diz claramente que é dever da sociedade e do Estado assegurar à criança ou adolescente todos esses direitos que estão aqui. Isso não é uma questão alternativa, né? Não, vamos ver se dá para... Bom, com o dinheiro que tem, dá para a gente ou se alimentar adequadamente ou frequentar espaços culturais. Não é isso que diz a Constituição. Então, a gente precisa começar a olhar para a cultura, por força da própria determinação constitucional, como algo absolutamente essencial para a formação, para o desenvolvimento, né, psicossocial do ser humano. Isso faz parte do desenvolvimento de crianças e adolescentes, inegavelmente, né? Então, para ficar muito claro, o direito à cultura é um direito constitucional de crianças e adolescentes. É um direito previsto na Constituição para crianças e adolescentes. É um direito com espectro constitucional. Além de estar na Constituição, o direito à cultura também está expressamente previsto na Convenção sobre Direitos da Criança. E aqui só gostaria de fazer um parênteses. Quando a gente trata de convenções internacionais, é bastante comum que a gente tenha alguma dificuldade de olhar mais a fundo as convenções. Aqui eu não falo só das convenções sobre os direitos da criança, mas falo de todas as convenções internacionais, né? Existem diversas convenções internacionais em vigor no Brasil. Existe algum debate, especialmente para as convenções da década de 90, como é o caso da Convenção sobre os Direitos da Criança, da hierarquia que elas recebam no Brasil, se é a hierarquia constitucional ou não, né? Para as mais recentes, a Constituição expressamente resolveu, mas o que importa é que o entendimento, que importa é que é uma norma que está em vigor, e segundo o entendimento dominante, inclusive o entendimento abraçado pelo Supremo Tribunal Federal, mesmo a Convenção sobre os Direitos da Criança, que é uma convenção da década de 90, é recebida na legislação brasileira, quando menos, como uma norma que fique entre a norma constitucional e a legislação ordinária, ou seja, a Convenção sobre os Direitos da Criança é uma legislação com hierarquia superior à legislação ordinária. Não falta quem entende que as convenções tenham, nesse caso, todas elas, espectro constitucional, né? Não falta na doutrina quem sustente que essas convenções todas têm verdadeiro caráter constitucional. Mas, quando menos, assente na doutrina que, quando menos, as convenções internacionais têm hierarquia de direitos, de norma supralegal e infraconstitucional. Fica ali naquele mezanino do direito, né? Acima da legislação ordinária, abaixo da legislação constitucional. E também, por isso, é essencial que nós voltemos os olhos para as convenções internacionais. Falando especificamente da Convenção sobre os Direitos da Criança, é uma norma
profundamente detalhada, muito mais detalhada que a própria Constituição da República, né? Que tem ali o artigo 227, eventualmente trata de direitos de crianças e adolescentes em alguns outros artigos, mas a Convenção sobre os Direitos da Criança é uma norma muito detalhada a respeito de direitos de crianças e adolescentes, né? Não diria que é tão detalhada quanto o ECA, claro, mas é uma norma profundamente detalhada também. E na Convenção sobre os Direitos da Criança, o artigo 31 da Convenção prevê que os Estados-partes signatários, e o Brasil é signatário, para ficar muito claro, tá? Desde 1990, os Estados-partes reconhecem o direito da criança à livre participação na vida cultural e artística. De novo, por um tratado internacional, fica reconhecido no Brasil o direito à livre participação na vida cultural e artística. Aqui a gente já está entrando, a gente já está dando um passo além, né, em relação à previsão constitucional, que assegurava como direito, de forma genérica. Aqui a Convenção já fala especificamente na participação efetiva na vida cultural e artística, né? Ou seja, a gente está dando um passo além, né? Alguma forma de concretizar esse direito, a participação efetiva de crianças e adolescentes. E o item 2 do artigo 31 diz que os Estados-partes respeitarão e promoverão o direito da criança de participar plenamente da vida cultural e artística. E mais que isso é bem importante também, encorajarão a criação de oportunidades adequadas em condições de igualdade para que participem da vida cultural, artística, recreativa e de lazer. Esse encorajarão aqui me parece de extremo relevo quando a gente trata dessa questão. Porque quando a gente apenas prevê o direito, né, a gente não raro vê iniciativas que são apenas formais, né, previsões apenas formais de direitos de crianças e adolescentes. Não é incomum que a gente veja isso, especialmente iniciativas públicas, né? É a disponibilidade de alguma atividade ali, de eventualmente um teatro, uma peça teatral de vez em quando, de graça para a população, mas não adianta a gente apenas disponibilizar as possibilidades culturais se nós não conscientizarmos a população a respeito, primeiro, desse direito, segundo, da importância da participação cultural. E aí que o tal do encorajarão, que está expressamente mencionado na Convenção, me parece que ganha bastante força, né? Então, não basta o Estado-parte prever de forma genérica ou criar uma iniciativa ou outra de modo formal para se desincumbir, como se falasse, putz, finalmente consegui me livrar disso daqui, desse dever aqui. Não basta essa formalidade. É necessário que haja efetivo encorajamento de crianças e adolescentes a efetiva participação na vida artística e cultural do ambiente em que elas estejam inseridas, né? E aqui o ambiente em que elas estejam inseridas também é bastante relevante, né? A gente tem que pensar nas iniciativas culturais como algo diverso, distinto, especialmente num país com culturas tão amplas e diversificadas como é o Brasil, né? A cultura gaúcha, por exemplo, é obviamente uma cultura distinta da cultura dos povos indígenas da Amazônia, sei lá, e ambas precisam ser igualmente fomentadas, encorajadas, analisadas sob o espectro constitucional. Então a gente também precisa fomentar a participação de crianças e adolescentes no ambiente cultural em que elas estão inseridas, né? Não apenas naquela cultura genérica ou internacional ou aquela coisa, né, europeizada, né? É essencial que a gente volte os olhos para a efetiva participação de crianças e adolescentes no ambiente cultural em que elas estejam inseridas, né? Indo além, a gente já falou da norma constitucional, já falou da Convenção Internacional e agora a lei ordinária, o Estatuto da Criança e do Adolescente, de novo, fez 32 anos anteontem, dia 13 de julho. E o artigo 4º do ECA praticamente reproduz o artigo 227 da Constituição, mas tem algumas ressalvas aqui do ECA que são interessantes em relação à Constituição. Primeiro de tudo, o artigo 4º do ECA expressamente prevê que é dever da comunidade. A comunidade não é uma menção que esteja na Constituição. A comunidade aparece só no artigo 4º do ECA, né? Então, o artigo 4º do ECA prevê que é dever da família, da sociedade, do poder público, como já estava na Constituição, mas também é um dever da comunidade assegurar com absoluta prioridade a efetivação desses direitos aqui a crianças e adolescentes, dentre eles a cultura. Quando o Estatuto da Criança e do Adolescente inclui a comunidade, inclui aquele senso do pertencimento local, né, aquela ideia de aldeia, né, aquela ideia de a comunidade local, o ambiente mais próximo em que a pessoa esteja inserida, né, a comunidade local, né, um conceito um pouco mais restrito do que a sociedade como um todo, né, aquele ambiente em que a pessoa esteja inserida
por conta da sua vivência cotidiana, né? É algo um pouco mais específico, né? A comunidade local, como aquela ideia de aldeia protegendo crianças e adolescentes. Aqui eu sempre gosto de fazer essa menção, né? Aquela ideia de quando a gente vê, por exemplo, uma criança perdida em algum lugar, fica todo mundo meio receoso, né, de o que fazer com a criança, fica todo mundo meio assim, a criança está ali, evidentemente perdida do seu pai ou da sua mãe, num ambiente com muita gente, fica todo mundo meio assim de colocar a mão na criança, já proteger, né, agora veio aquela ideia de bater palma, que parece uma coisa interessante para chamar a atenção do pai e da mãe, mas isso ainda tem bastante aquela visão de a sociedade não se meter na criação da criança, né? Claro que existem limites para isso, mas é importante que a sociedade, especialmente a comunidade, percebam a importância do seu papel no cuidado de crianças e adolescentes, né? Que não há problema nenhum e eventualmente você, percebendo que a criança está numa situação de aflição, né, perdida ali, procurando seu pai ou sua mãe, e claro que com jeito, com uma forma adequada e com um linguajar adequado, proteger aquela criança, eventualmente colocá-la no seu colo para que ela se sinta acolhida e protegida naquele momento de aflição, né? E a gente ainda percebe bastante resistência da sociedade, como se, putz, não vou me meter tanto assim, porque na verdade essa criança é problema do pai e da mãe, quando na verdade tanto a Constituição quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente expressamente prevêem dever da sociedade e da comunidade de amparar, respaldar a criança, né? E aqui no artigo 4º também é interessante a ideia de efetivação dos direitos, né? Isso eu acho muito relevante. A efetivação não é uma menção que esteja na Constituição também, né? A efetivação aparece no artigo 4º do ECA. Então, de novo, assim como a questão do encorajamento, que está na Convenção Internacional, né? A ideia de que não basta apenas prever o programa, mas que é necessário que a gente efetivamente conscientize, faça força, sensibilize as pessoas da importância. Aqui no artigo 4º do ECA aparece o dever de efetivação dos direitos, ou seja, o legislador ordinário, no caso da elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente, diz, não basta que o direito esteja previsto ali pro forma no papel, é necessário que ele ganhe concretude. É necessário que nós efetivemos os direitos. Não basta estar ali previsto, bonitinho, né? Porque quando a gente olha o artigo 227 da Constituição, dá vontade de morar nele, né? Você fala, queria muito viver nessa sociedade aqui desse artigo 227 da Constituição, porque vai estar ali tudo perfeito e resolvido. Quando, na verdade, o que mais nos falta, me parece, infelizmente, é justamente nós darmos concretude, efetivação a esses direitos todos. E, de novo, já faz 34 anos que isso está previsto na lei, né? Não é que começou a semana passada, faz 34 anos que isso tudo está previsto na lei, né? Quando que a gente vai resolver que vai levar a sério isso aí que está previsto na Constituição, nos tratados internacionais e no ECA? Quando é que a gente vai começar a dar efetivação a esses direitos, como há 32 anos está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente expressamente, né? Então, tudo isso para dizer que, de modo geral, a cultura é um direito expressamente previsto na Constituição, nos tratados internacionais e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Um direito assegurado com absoluta prioridade a crianças e adolescentes. Essas menções todas são referentes a normas que tratam de direitos genéricos de crianças e adolescentes, né? Mas a Constituição também traz algo um pouco mais específico com relação à cultura, né? No artigo 215 da Constituição, está lá. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Olha que artigo forte também, né? Primeiro prevê o Estado como elemento preponderante na participação cultural, né? É evidente que a cultura é algo que deve ser fomentado pelo Estado. É o Estado quem deve garantir a todos, por meio de programas de incentivo e tal, a efetiva participação, né, na cultura, apoiando, incentivando e valorizando as manifestações culturais. Expressa a previsão do artigo 215 da Constituição, né? O Estado garantindo a todos, e aí a gente não está falando só de crianças e adolescentes, o pleno direito dos exercícios culturais. E quando a Constituição prevê que o Estado garantirá a todos, evidentemente, trata isso de forma indistinta quanto à idade, né? Não só para crianças e adolescentes, mas para adultos também, mas também faz referência, claro, à raça, à origem, né? A todos. Todos precisam, todos têm o direito de serem partes, de estarem abarcados por ambientes culturais, né? Essa menção a todos do artigo 215 também é bem relevante, a gente precisa olhar para ela, porque isso vai ser bastante importante aqui adiante. Agora, voltando para o ECA, no artigo 75, o ECA prevê que toda criança ou adolescente terá acesso
as diversões e espetáculos públicos classificados como adequados à sua faixa etária. E, de novo, norma cogente aqui, olha o verbo que está sendo usado ali. Toda criança ou adolescente terá acesso, não é poderá ter, vamos ver se vai rolar, quem sabe eu consiga quebrar o galho da criança, talvez eu faça um favorzinho aqui em época eleitoral, né? Não é isso que diz o ECA. O ECA, assim como a Constituição, é expresso, cogente, diz criança ou adolescente, terá acesso, sim ou sim. Não é uma questão de escolha do gestor público. Não é uma escolha, não é uma análise discricionária do gestor público, né? É dever, e a criança terá acesso de forma cogente a diversões e espetáculos públicos que sejam classificados como adequados à sua faixa etária. Então, de novo, a legislação aqui prevendo isso muito fortemente, né? Também no ECA, no artigo 94, entidade, e aqui a gente está tratando especificamente das fundações Casa, né, aqui no estado de São Paulo, cada estado tem um nome, mas no estado de São Paulo a Fundação Casa, e também, claro, dos programas de acolhimento institucional, né? As entidades que desenvolvem programas de internação têm as seguintes obrigações, entre outras, inciso 11, propiciar atividades culturais, esportivas e de lazer. Então, de novo, obrigação de quem desenvolva programa de internação, né? Obrigação da Fundação Casa propiciar atividades culturais, esportivas de lazer. E o artigo 124 do ECA prevê expressamente direito do adolescente privado de liberdade à realização de atividades culturais, esportivas ou de lazer. É direito do adolescente que está lá internado, é direito do adolescente que está cumprindo medida socioeducativa em meio fechado também, né? E direito se concretiza, o direito do artigo 124, por meio da obrigação da entidade que desenvolve programa de internação, previsto ali no artigo 94. Né? Então, de novo, não é faculdade, não é escolha se vai fazer ou não, é obrigação. Quem se propõe a realizar programa de internação tem obrigação de propiciar atividades culturais para adolescentes que estejam internados. E só para fazer uma ressalva, eu pelo menos vejo aqui a Fundação Casa, pelo menos aqui no estado de São Paulo, tanto quanto possível, me parece que cumpra essa obrigação. Nos polos das entidades, dos locais de internação, né, é bastante comum que a gente veja programas, aulas de música, de dança, de grafite, a participação efetiva dos adolescentes em ambientes, eles têm direito a sair, isso é bem importante também, hein? Eles têm direito a sair da Fundação Casa para participar de atividades culturais em meio social. É claro que vai depender de uma análise do comportamento, da condição psicológica momentânea daquele adolescente acolhido. Mas é direito daquele adolescente de continuar participando de atividades culturais, inclusive no ambiente social, em meio aberto, claro que cercado dos cuidados necessários, mas esse direito aqui não se perfaz apenas lá dentro da unidade de internação, hein? Adolescentes internados têm o direito de, inclusive, frequentar atividades culturais em ambiente externo à Fundação Casa. A gente falou dos direitos aqui, né? A Constituição prevê, o ECA prevê, a Convenção sobre os Direitos da Criança também prevê esses direitos todos, fala do encorajamento, fala da efetivação, né? A gente tem que dar concretude e tal, tudo isso a gente mencionou aqui. Agora, talvez não fosse tão preocupante assim a situação se isso fosse apenas algo que não fizesse nenhuma diferença, né? Por que é tão relevante assim a gente prever a cultura como direito, né? Isso serve só para a gente sair por aí dizendo cultura é um direito e ponto final? Qual é a razão de cultura ser um direito? Né? Existe um motivo por trás disso, isso não é à toa, né? O direito à cultura não está ali só por pirraça ou por picuinha, né? O direito à cultura está ali porque a cultura é essencial para a adequada formação humana. E isso decorre de diversas análises científicas que já foram feitas ao longo da história da humanidade com relação à participação artística, tanto de crianças e adolescentes como espectadores da atividade cultural, quanto de crianças e adolescentes como efetivos desenvolvedores da atividade cultural, como os próprios agentes da elaboração cultural, né? A ciência já comprova, isso é praticamente solidificado, né? Não existe grande debate na ciência com relação aos benefícios da participação de crianças e adolescentes em ambientes culturais e artísticos, né? Primeiro de tudo, mesmo quando a criança é pequenininha, ela mal consegue falar, mal consegue se comunicar por palavras, e é muito comum que a gente veja crianças com 2 anos, às vezes menos que isso, já expressando seus sentimentos por meio de pinturas, de desenhos, né?
e de danças, da movimentação corporal, né? Não é raro que a gente veja uma criança de 1 ano e pouco, que mal consegue se segurar em pé ali, balançando o corpo ao som de uma música, né? Aquilo, obviamente, é a manifestação artística da criança reagindo ao meio em que ela está inserida ali, né? Quando ela ouve a música que faz com que ela dance ali e se sacuda de acordo com que ela também veja, olhando como espelho, né, os adultos que a cercam, claro, né, mas já é uma manifestação, de alguma forma, artística da criança interagindo com o meio, interagindo com uma forma de arte, antes de conseguir se manifestar. A criança não consegue falar uma frase inteira, muitas vezes, mas ela já interage com o meio ambiente, com as atividades artísticas que a cercam, como a música, por exemplo, né, e as crianças, de novo, por meio da pintura, né, por meio de desenhos, né? Muitas vezes aqueles desenhos que a gente olha e fala, pô, desenhos abstratos, tenho aqui, meu filho tem 1 ano e meio e já é um pequeno Pollock, né? Aqueles desenhos absolutamente abstratos, rabiscos e tal, mas é a criança expressando seus sentimentos a partir da caneta ou do lápis e do papel ali, né? Ou eventualmente das cores que estejam à disposição dela. E se a gente coloca guaches de cores diferentes na frente da criança, a criança, de novo, muitas vezes antes de conseguir falar ou se expressar, consegue olhar as cores, fazer escolhas de cores e passar aquilo para o papel, né? Isso já é a criança, mesmo na mais tenra idade, desenvolvendo e interagindo e recebendo as influências de uma forma de expressão cultural, né? Além disso, o desenvolvimento psicomotor, né? Crianças, por exemplo, que dançam, né? Que aprendem a dançar desde cedo, desenvolvimento psicomotor fantástico para uma das fases em que o cérebro ainda tem mais plasticidade, né? O cérebro se desenvolvendo, fazendo zilhões de conexões por segundo e a criança aprendendo a mexer o corpo de acordo com o que ela perceba da música e do ambiente, né? Se a gente estiver falando de uma aula de dança, desenvolvimento psicomotor também, claro, numa aula de pintura, numa aula de habilidade, de qualquer atividade de habilidades manuais, o desenho, né? O desenho no papel, o desenvolvimento psicomotor a partir de aulas de música, claro, né? Crianças que aprendam a tocar um instrumento de forma ritmada, né? A música tem inúmeras outras vantagens para o desenvolvimento cerebral, além do psicomotor, né? A atenção, a interação com outras pessoas, enfim, aulas de música para criança realmente tem inúmeras vantagens para o desenvolvimento daquela pessoa para o resto da vida dela, né? Ela vai aprender a lidar com aquilo para o resto da vida, porque, além de tudo, normalmente é uma atividade que se faz em grupo, em conjunto, né? Isso é muito legal. Mais que isso, de novo, falando aqui da questão da interação social, a partir da exposição das suas experiências, né? Isso é interessante também, criança desenvolvendo habilidades artísticas, como eu estava falando na história da música, que necessariamente demandem a interação social, né? Perguntas e respostas, a atuação conjunta com outras pessoas ali no mesmo ambiente, interagindo para compor um todo, né? Isso acontece com a criança que tem aulas de música, com a criança que tem aulas de teatro, né? A criança naquele ambiente de perguntas e respostas, de troca completa de experiências com outras pessoas que estejam ali no mesmo ambiente. E, naquele mesmo momento, a criança aprendendo a lidar com perspectivas diferentes, a questionar e apreciar o entendimento alheio sobre o mesmo tema, né? Crianças que aprendam a observar que não estão sós no mundo. Crianças que aprendam a compreensão da tolerância e da existência de perspectivas diversas sobre o mesmo tema. Isso se ensina desde muito pequeno, né? Isso é uma habilidade que se desenvolve desde tenra idade e também por meio da arte. Além disso, desenvolvimento cognitivo a partir da linguagem daquela específica modalidade artística, né? O desenvolvimento cerebral, as grandes vantagens, inclusive em termos de QI, para quem esteja ainda mais apegado a isso, né? O desenvolvimento do quociente de inteligência a partir daquela específica modalidade artística, né? Cada uma desenvolve um pouco mais, um pouco menos áreas cerebrais diferentes, mas todas elas têm, inegavelmente, muitos ganhos comprovados pela ciência quanto ao desenvolvimento cognitivo de crianças e adolescentes. Além disso, do desenvolvimento cerebral, plástico e tal, a expressão por meio das artes, qualidades e conceitos que ainda não conseguem expressar verbalmente por falta de vocabulário suficiente ou por alguma outra trava psíquica. Aquela história, de novo, da criança pequenininha que consegue desenhar e expressar suas ideias e seus sentimentos a partir da forma como ela
escreva, desenhe, né, ou se manifeste no papel. Existem diversas áreas da psicologia habilitadas a perceber isso, né? Como a criança se expressa artisticamente naquele espaço em que ela está inserida, né? É uma expressão mais desenvolta, é uma expressão acanhada, é uma expressão raivosa, né? Existem áreas da psicologia voltadas ao estudo especificamente disso, né? Então é também a possibilidade de a criança expressar os seus sentimentos e aprender a valorar os sentimentos. Isso é muito relevante, né? Se não nominar os sentimentos, isso é uma coisa também importante, mas pelo menos a externá-los, né? A compreendê-los, né? A entender o que cada sentimento causa nela, né? Isso também é consequência de da atividade artística, né? Isso é mais uma via que as artes propiciam, né? Desenvolvimento da criatividade e verificação de possibilidades diversas a partir de um mesmo evento, né? Para desenvolvimento da criatividade, as expressões artísticas são absolutamente fantásticas. É difícil pensar alguma outra forma de atuação que propicie maior desenvolvimento da criatividade que as artes, né? A criança, por exemplo, tendo que compor um desenho, né? A composição de um desenho exige o desenvolvimento da criatividade, né? O que vai ter naquele desenho? Se a gente está falando de uma criança pequena, né? São pessoas, o que ela vai desenhar ali, como que ela vai usar aquele espaço que ela tem para o desenho, isso também é muito importante, né? Onde cada coisa vai ficar, qual é a forma que cada coisa vai ter, quais são as cores que cada um daqueles elementos do desenho vai receber, né? Se a gente está falando de crianças já em segunda infância ou mesmo de adolescentes, né? Crianças, por exemplo, ou adolescentes que tenham, por exemplo, que compor uma música, né? Isso exige criatividade e examinar quais são as possibilidades diversas a partir de cada caminho que ela toma. Quando ela vai redigir um poema ou uma redação, né? Claro, a literatura como arte, né? Quais são os caminhos que ela vai tomar quando ela desenvolve uma história? Cada vez que ela escreve uma frase ali, uma outra miríade de possibilidades se abre para que ela continue desenvolvendo aquela história que ela está criando, né? Com relação aos desenhos, a mesma coisa, a música, a mesma coisa, né? Enfim, a composição de uma peça, de uma cena de teatro, né? Quando a gente coloca adolescentes para eles próprios escreverem uma cena de teatro, como eles vão ambientar aquilo, quais serão os diálogos, como é que cada pessoa vai agir, qual é o papel que cada pessoa que está ali na cena reveste, como eles vão resolver aquele problema todo, né? Como se encerra aquela cena, isso tudo faz parte do desenvolvimento da criatividade e de habilidades para encarar as diversas possibilidades para a solução de uma mesma questão, né? E também no final, o desenvolvimento de habilidades para a solução de problemas decorrentes da produção artística em questão, né? Isso tudo, eles estão ali entrelaçados, obviamente, né? Por fim, a autocompreensão como indivíduo e como parte da sociedade, né? A criança se percebendo como sujeito também durante a expressão artística, né? É a criança se entendendo como indivíduo e se percebendo envolta no ambiente social, né? Se percebendo envolta numa condição de ter que lidar com outras crianças, de ter que lidar com outros adolescentes, de ter que lidar com desejos, com vontades, com opiniões diversas, né? A arte como elemento de desenvolvimento da autocompreensão também é comprovadamente um elemento extremamente potente, né? E, por fim, o desenvolvimento da resiliência com maior tolerância a críticas e frustrações, saber expor, apresentar as propostas que tenha, né? Os resultados dos seus trabalhos, e entender que aquilo nem sempre vai ser unanimemente aceito, que é assim que a vida é, né? Aprender a repensar eventualmente a forma como ela desenvolveu aquela expressão artística. Aqui a gente está falando, por exemplo, de uma apresentação, de algo mais efetivo, né? De a criança primeiro vencendo a própria inibição, né? E topando se expor. Isso, em alguns casos, a criança tem já nasce assim, né? Já nasce querendo se expor e cantando e sendo as atenções, né? Chamando a atenção para si. Em outros casos, crianças absolutamente tímidas, que têm profundo receio da análise alheia a respeito daquilo que faz. Para tudo isso, o ambiente artístico pode ser uma solução, pode ser um caminho, né? Ajuda a desenvolver essa visão de que a criança eventualmente vai se expor à análise alheia, ao julgamento, como se diz hoje, né? O julgamento alheio, e que ela nem sempre vai agradar, né? E ela também aprender a lidar com essas possibilidades todas. Enfim, todos esses são benefícios
das expressões artísticas, e é por conta desses benefícios todos que é razoável que o legislador se preocupe em prever a cultura como obrigação e como direito, como obrigação do Estado, da sociedade, né, como dever em alguns momentos da sociedade e do Estado, e como direito de crianças e adolescentes. Esse direito não é previsto à toa, esse direito não é uma pirraça, esse direito não é uma inutilidade. Tem razão de ser, a razão é científica e a razão é o maior desenvolvimento das pessoas e da sociedade como coletividade. Isso tudo a arte propicia e é por isso que ela é dever do Estado, direito de crianças e adolescentes, certo? Aí, visto que é um dever do Estado, da sociedade como um todo, tal que é direito das crianças e vistas as vantagens enormes da cultura e da inserção de crianças em meios culturais, como é o quadro brasileiro, o panorama brasileiro em relação à cultura, né? Um país com expressões culturais tão ricas, né, cara? Aqui é o país, porra, do Villa-Lobos, cara. O Villa-Lobos é brasileiro, né? Isso é uma coisa que se lembra pouco, né? O Villa-Lobos é um dos maiores gênios da música, especialmente da música clássica. A gente tem inúmeras pessoas aí no Villa-Lobos que são nomes reconhecidíssimos na expressão musical, né? Do mundo afora, de Pixinguinha a Tom Jobim, a Chico Buarque, pessoas que têm reconhecimento internacional, que são aclamadas por conta da música, que fazem o que fizeram, né? Elis Regina, enfim, isso para falar das que são um pouco mais recentes, né? Tom Jobim, João Gilberto são aclamados em qualquer ambiente jazzístico do mundo. Você vai para Nova York, nas maiores casas de jazz do mundo, Tom Jobim e João Gilberto são absolutamente reverenciados e aclamados. Qualquer músico de jazz norte-americano sabe tocar composições do Tom Jobim e do João Gilberto, né? A gente é o país que, pô, produz samba como ninguém, né? Tem diversas expressões artísticas musicais aqui, para falar especificamente da música. E produções cinematográficas que também já receberam mais relevo recentemente, né? Na literatura a mesma coisa, né? Embora a gente nunca tenha vencido um Nobel de Literatura, né? Mas, pô, aqui é o país de Guimarães Rosa, de Drummond, né? A gente tem expressões literárias que são absolutamente fantásticas, né? E como é que o Brasil lida com essa questão toda, né? Como o Brasil lida com a cultura e com a inserção das pessoas, né? Em suma, como é que a gente tem feito, qual o resultado desse dever, né? A gente tem cumprido esse dever ou não? Como é que isso está saindo? O que a gente tem no Brasil, e aqui pesquisa feita pela gloriosa Andréa Lins, que é braço, perna, cérebro e pulmão de tudo isso que se tem feito aqui, do apadrinhar de quem a gente vai falar mais adiante, a Dea. Eu tenho o gosto, o prazer de trabalhar diariamente com a Andréa, e a Andréa é, pô, pessoa que serve de inspiração e de motor para fazer todas essas ideias darem certo. Isso aqui são dados que ela pesquisou e apresentou, dados extraídos do IBGE, de setembro de 2020, né? Apenas 10% dos municípios brasileiros têm cinema. Cinema, que é aquela coisa, assim, talvez seja a expressão cultural, né? Se for pensar do espaço cultural, né? Não apenas de ouvir música no Spotify, tudo bem, que seja uma possibilidade também, ou de ouvir música no rádio. Quando a gente pensa na inclusão, né, num espaço, na pessoa fora de casa, num espaço cultural, talvez o cinema seja a primeira coisa que vem à mente, né? O que seja o mais corriqueiro das formas de inserção cultural no Brasil, né? E, no entanto, apenas 10% dos municípios brasileiros possuem uma sala de cinema. Apenas 23,4% dos municípios brasileiros possuem teatro ou sala de espetáculos. A gente está falando de menos de 1/4 dos municípios brasileiros possuindo teatro ou sala de espetáculos. De novo, só para reforçar, o dever do Estado com relação a propiciar a cultura à população está há 34 anos previsto na Constituição. 34 anos é dever do Estado. E apenas 23,4% dos municípios brasileiros possuem teatro ou sala de espetáculos. Mais de 3/4 dos municípios brasileiros não têm sequer teatro ou sala de espetáculos. 27,2% dos municípios brasileiros apenas possuem algum museu. Apenas 37% dos municípios possuem um centro cultural. Então, aqui a gente está tratando da questão de forma ampla, né? Quantos municípios têm espaços culturais, quantos municípios... E a gente já percebe que a carência enorme de ambientes culturais na vasta maioria dos municípios brasileiros, embora, de novo, isso seja um dever do Estado aqui, claro, a gente toma como ente público, né? União,
estados, municípios, né, propiciar a cultura para o povo, e já, de novo, há 34 anos previsto na Constituição. Mas além dessa diversidade entre os municípios, dentro dos grandes municípios, a diversidade também é enorme. A população, dentro de um mesmo município, pode estar em um ambiente muito mais propício à cultura ou muito menos propício à cultura, conforme o bairro em que ela resida, por exemplo. No município de São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, o Grajaú, que é o extremo sul da cidade, tem 10 vezes menos equipamentos culturais que o Butantã, na Zona Oeste. O morador do Grajaú, e quem mora na cidade de São Paulo, tem noção da distância, né, da dificuldade de deslocamento de alguém que more no Grajaú para chegar no Butantã, por exemplo. Isso toma tempo, toma dinheiro, né? No bairro, moradores do Grajaú têm 10 vezes menos equipamentos culturais que moradores do bairro do Butantã. Significa que não só existe uma diversidade enorme entre os municípios, como uma diversidade muito grande dentro do próprio município. Moradores de um mesmo município, do município mais rico do país, como é São Paulo, estão inseridos em condições absolutamente diversas conforme a classe social a que pertencem, conforme o bairro em que residam. Falando das livrarias, apenas 17,7% dos municípios brasileiros possuem livrarias. Praticamente 5 em cada 6 municípios brasileiros não têm livraria nenhuma. Né? E a situação aqui também se agrava. Né? Em 2001, 42,7% dos municípios tinham livraria. Em 2018, 17,7% dos municípios. Ou seja, em 17 anos, entre 2001 e 2018, a gente percebeu aí uma queda de 25% a menos de municípios tendo livrarias, né? Pessoas com acesso, com a possibilidade de adquirir os livros que queiram, né? E aqui uma outra divisão regional. Né? A região norte do país tem 51% do território nacional, tem apenas 4% das livrarias do país. De novo, a diversidade regional chamando a atenção aqui com relação às possibilidades da inserção cultural. Então, falta cinema, falta espaço cultural, faltam livrarias no país todo e mesmo dentro da mesma cidade. E mesmo onde há, né? Quanto custa isso? Como é que a gente faz? Quando a gente diz que é direito da população, né? Direito à cultura da população, a gente está pressupondo algo que tem um custo. Né? Quanto custa para exercer esse direito à cultura? Né? Aqui algumas médias de preço, e as médias de preço aqui sem taxa de conveniência de quando se faz a compra na internet. A gente chegar lá no balcão e comprar mesmo, no guichê. Participar, assistir a um filme no cinema, R$ 45,00 em média, no município de São Paulo. Uma peça de teatro, de R$ 100 a R$ 150,00. Isso é uma peça de teatro média no Brasil. Se a gente falar, por exemplo, de Família Addams, grandes produções e tal, né, no balcão mais barato, R$ 170,00. R$ 170,00 o assento mais barato para assistir, por exemplo, a Família Addams. E eu quero crer que ninguém tenha pensado, poxa, mas também está querendo assistir a Família Addams, grande produção, está querendo demais, né? De novo, o direito à cultura é direito de todos. Isso está expressamente previsto. A gente jamais pode cogitar de ter uma visão classista excludente com relação à cultura. Né? A gente não deveria ter ninguém no ambiente social que se visse privado de, querendo, participar do ambiente cultural que lhe seja de maior gosto. Né? E, de novo, a ideia do querendo aqui entra naquela questão do encorajamento previsto, previsto na Convenção sobre os Direitos da Criança. Né? É preciso também que o Estado se preocupe em fomentar a participação da população no ambiente cultural. Então, olha a limitação, além da limitação física, territorial, da própria falta de espaços culturais para isso, quando há ambientes culturais, o custo para o brasileiro passa a ser proibitivo para as pessoas das classes mais baixas. Né? Shows, por exemplo, como Lollapalooza, que em 2002, ingresso mais barato, R$ 648,00. De novo, eu quero crer que ninguém tenha pensado, poxa, mas também está querendo ir no Lollapalooza? Claro que sim, é direito da criança e do adolescente frequentar esses ambientes como um todo. A gente tem que prever formas de propiciar que as pessoas, querendo, tenham como participar desses ambientes. Né? Ingresso do glorioso MC Hariel, R$ 50,00, alguma coisa que deveria ser muito mais popular e muito mais voltada para falando da cultura da periferia, né? Isso também é importante.
ingressos para o show da Ludmilla, de R$800 a R$1.200, né? Claro que preços absolutamente proibitivos para quem seja da classe média, que a gente não está só falando das classes mais baixas, né? Então, esse direito à cultura no Brasil não tem sido observado não só pela falta de espaços culturais, fisicamente falando, como pela própria barreira de preço, como pela própria barreira social, socioeconômica. Indo adiante aqui, ainda com relação às estatísticas, né? Outras barreiras aqui que a gente percebe muito claramente. A gente falou do espaço físico, né? De quais cidades, quais municípios têm espaço ou não tem. Agora, com relação a outras barreiras, ao nível de instrução. Pessoas com ensino fundamental incompleto. Das pessoas com ensino fundamental incompleto no Brasil, praticamente 40% vivem em municípios sem sala de cinema. 40,3% vivem em municípios sem museu. Praticamente 40% em municípios sem teatro. Grupos de idade, pessoas de até 14 anos. 44% de adolescentes, crianças e adolescentes de até 14 anos vivem em municípios sem cinema. 36% vivem em municípios sem museu. Se quiserem frequentar cinema ou museu, precisam ir para a cidade do lado ou para a cidade maior da região. Isso é uma nova barreira de deslocamento, isso é um novo desincentivo a que a criança ou adolescente frequentem aquele espaço. Com relação à cor ou raça, de novo, a gente está falando do Brasil, um país estruturalmente racista há 522 anos, com claras divisões de acesso conforme a raça, conforme a situação da pessoa, né? Pessoas negras, pessoas pretas e pardas têm, obviamente, muito mais dificuldade de acesso a qualquer condição que seja, acesso aos melhores postos de trabalho, acesso às melhores escolas, e claro, isso também se reflete no ambiente cultural. 44% das pessoas pretas e pardas no Brasil vivem em municípios sem cinema, enquanto 35% das pessoas brancas vivem em municípios sem cinema. De novo, uma discrepância de 10% de acordo com apenas a raça, né? O só fato de a pessoa ser preta ou parda faz com que ela tenha, com que 10% a mais dessa população já esteja inserida em um município que não tenha cinema, né? De novo, primeira forma, ambiente cultural que a gente imagina no Brasil, né? Dada essa condição toda, a ideia foi, quando a gente vê isso, né? Pô, é direito das crianças e dos adolescentes, está previsto na Constituição, no ECA e tal, é dever do Estado. Existem diversas barreiras, no entanto. E aí, qual é a solução? O que a gente tem para fazer? Foi aí que surgiu a ideia, na Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo, de elaborar um programa chamado Apadrinharte. A ideia do Apadrinharte é basicamente buscar formas de inserir crianças e adolescentes, especialmente crianças e adolescentes, que morem nas casas de acolhimento ou nas famílias acolhedoras e que estejam na Fundação Casa. Eu sempre faço questão de ressaltar esse ponto, porque a gente costuma relegar os adolescentes da Fundação Casa quando a gente trata desses direitos, né? A gente está falando aqui de crianças e adolescentes das casas de acolhimento e também adolescentes de Fundação Casa, porque isso a gente viu, é direito deles, né? A ideia do programa Apadrinharte é buscar formas de fazer com que esses direitos todos sejam levados a sério para crianças e adolescentes das casas de acolhimento e para os adolescentes da Fundação Casa. Crianças e adolescentes, de novo, que se veem privados dos direitos mais elementares, se veem privados da própria convivência familiar, né? Não à toa elas estão ali acolhidas, né? Se veem, portanto, numa situação não rara de sofrimento psíquico, de dificuldades, de desamparo, num momento de formação para a vida, né? Num momento em que a personalidade está sendo formada, o cérebro está em desenvolvimento, né? É nessa condição toda que a gente vê, que a gente tem que parar para pensar como a gente faz para concretizar esses direitos todos de crianças e adolescentes, especialmente daquelas que estão na condição de maior privação de todas, né? Das crianças e adolescentes acolhidos e nas unidades de Fundação Casa. A ideia do Apadrinharte, basicamente, é atrair pessoas físicas e jurídicas que topem custear a participação de crianças e adolescentes nesses ambientes culturais. Por isso, a ideia de um apadrinhamento cultural, por isso o nome é Apadrinharte, né? E aí a inserção dessas crianças e desses adolescentes, tanto como espectadores do ambiente cultural, né, sujeitos passivos da análise cultural, quanto como sujeitos ativos da própria produção cultural, né?
não apenas levar crianças ao teatro ou ao cinema, que já é algo muito legal, mas também viabilizar que crianças e adolescentes tenham o próprio traquejo de desenvolverem habilidades artísticas, de aprenderem a tocar um instrumento, de fazerem aulas de teatro, de se apresentarem perante o público, de desenvolverem habilidades para as artes plásticas, enfim, dança, o que quer que queiram, o que quer que seja do desejo deles, né? Isso é bastante relevante, a gente precisa, eu sempre faço questão de mencionar isso, a gente é uma máquina potentíssima de sufocar sonhos de crianças e adolescentes. A gente não raro olha para essas crianças e para esses adolescentes e quer delimitar o que eles podem e o que eles não podem. Como se, de novo, aquela previsão de que é direito de todos, de que é direito de todas as crianças e adolescentes, como está em diversas passagens da Constituição, como a gente viu, não fosse bem assim, né? Quando a gente olha para crianças e adolescentes das casas de acolhimento das fundações casa, a gente não tem que traçar barreiras, né? A gente não tem que traçar limitações, a gente tem que pensar quais são os sonhos que aquelas crianças tenham, né? Quais são os desejos que aquelas crianças e aqueles adolescentes tenham, e fazer o possível para concretizá-los, contanto que sejam direitos, como é o caso da cultura. Então, é absolutamente inconcebível que a gente olhe para uma criança ou para um adolescente de casa de acolhimento e pense, pô, mas também está querendo demais, né? Está querendo frequentar teatro, pô, está querendo aprender a tocar um instrumento. Peraí, né? Isso aí não é para ele, né? Eu quero profundamente crer que esse raciocínio não passe pela cabeça de quem analise esse tema, né? Porque, obviamente, isso estaria em absoluto descompasso, primeiro, com princípios elementares de direitos humanos, né? Com a condição de igualdade, do objetivo de uma sociedade plural, de uma sociedade culturalmente desenvolvida, isso tudo está na Constituição, né? Então, a ideia aqui é sempre viabilizar que essas crianças e esses adolescentes tenham como concretizar os sonhos que eles apresentem, né? Como é direito deles, como a gente está vendo aqui. Então, primeiro de tudo, para atrair essas pessoas físicas ou jurídicas, é necessário conscientizar a população acerca do caráter de direito constitucional, né? A gente precisa deixar isso claro. Às vezes é necessário que a gente diga o óbvio. Para nós, o direito, para a gente que lida cotidianamente com o direito de criança e adolescente, isso pode ser só o óbvio. Mas quando a gente conversa com um leigo, nem sempre ele sabe que a cultura é um direito constitucional, que é dever do Estado, que é dever da sociedade. E o primeiro passo para a gente conseguir fazer com que isso saia do papel é conscientizar a população a respeito desses direitos. E depois disso, sensibilizar tanto pessoas físicas ou jurídicas para que forneçam o que seja necessário para que essas crianças e adolescentes consigam frequentar os espaços culturais. Sem exclusão com relação à origem, ao ambiente cultural de que sejam provenientes e tal. Incentivar que frequentem como espectadores ambientes de divulgação de expressões artísticas e culturais como cinema, teatro, museu, casas de espetáculos, pinacotecas, bibliotecas, ateliês, espaços circenses, saraus e oficinas. E, mais que isso, de novo, não só como sujeitos passivos, mas como sujeitos ativos da produção artística, que frequentem como alunos escolas, cursos, oficinas e afins voltados ao ensino de qualquer expressão artística pela qual se mostrem interessados. Esse ponto aqui é bastante relevante, né? A ideia de qualquer expressão artística, sem preconceito, sem nenhuma análise prévia, sem achar que uma expressão artística é melhor que a outra, né? A gente pode ter nossos próprios gostos, a gente pode preferir tal ou qual estilo musical a outro, a gente pode preferir tal ou qual estilo literário a outro, pode preferir um pintor a outro, mas isso é apenas uma questão de gosto. Não existe hierarquia entre artes, isso é bastante relevante, porque não é raro que a gente veja pessoas dizendo que normalmente as expressões mais relacionadas às periferias, às franjas do país, sejam expressões menores, né? Pessoas criticando funk, pessoas criticando hip hop, pessoas criticando as formas como eles dançam, né? A gente tem que pensar que, por exemplo, o samba já foi vítima desse preconceito, né? O samba já foi uma expressão artística menor, vista como uma expressão artística de gueto, ainda hoje é de alguma forma, né? Mas isso, obviamente, não faz nenhum sentido pela análise cultural, né? Não faz nenhum sentido que a gente hierarquize expressões artísticas ou que queira determinar do que cada pessoa deve gostar ou deixar de gostar. A nossa função como agente de Estado, né, que no caso como Poder Judiciário, obviamente, mas também é dever da sociedade, não é ficar escolhendo o que cada criança vai poder fazer ou deixar de fazer, mas sim, de novo, é possibilitar que eles deem vazão aos sonhos que eles tenham.
né? O que nos compete, me parece, é apresentar diversas possibilidades. Quanto mais possibilidades, melhor. Mais amplo e mais vasto vai ser o desenvolvimento, mais vasta vai ser a análise cultural que aquela criança vai poder fazer, né? Para que a partir de então ela faça as próprias escolhas, mas jamais que nós escolhamos por elas, né? Isso é bem importante, por isso que é relevante deixar claro que qualquer expressão artística está valendo e que a gente não pode hierarquizar expressões artísticas. É claro que existe aqui uma questão etária e que dentro da mesma expressão artística pode haver, por exemplo, no caso de filmes que sejam adequados para determinada faixa etária. Isso é uma coisa. Outra coisa é querer dizer que, por exemplo, adolescentes estão proibidos de ouvir funk, qualquer que seja o funk, porque funk não é música para adolescente, né? Isso, obviamente, embute um enorme preconceito a priorístico, né? E não é essa a ideia, pelo contrário, é a ideia que a gente, de novo, permita que essas crianças, esses adolescentes, participem dos ambientes culturais que sejam adequados à faixa etária deles, obviamente, mas os ambientes que eles bem desejam, né? Não nós escolhermos por eles. Além disso, de novo, né, e aqui a gente volta àquela ideia do encorajamento, além de sensibilizar pessoas físicas e jurídicas a custearem a participação de crianças e adolescentes em ambientes artísticos, sensibilizar a própria criança ou adolescente, né, a respeito da importância da participação nesse ambiente cultural. A ideia não é apenas dizer, olha, tem uma peça aí sábado, se vocês quiserem ir, beleza, vamos aí, né? E apenas torcer para que eles não queiram ir, para que isso não nos dê trabalho, né? Para que a gente possa continuar o sábado inteiro sentado no sofá. A ideia não é essa. Como diz a Convenção Internacional, a gente tem que encorajar crianças e adolescentes a isso. Não basta apenas oferecer as possibilidades. Isso demanda um trabalho de sensibilização, de conversa, de explicar a importância, de eventualmente levar, claro que não contra a vontade, ninguém vai levar nenhuma criança amarrada, mas nem sempre com a melhor cara do mundo, né? Às vezes vão lá meio que, putz, não era bem onde queria estar, mas beleza, vamos lá. E aí, estando naquele ambiente, não é raro que a gente perceba que a criança começa a interagir, percebe que aquilo é muito mais legal do que imaginou que fosse, e que aquela primeira resistência decorria muito mais de um desconhecimento do que era aquilo de que a gente estava falando, né, do que a própria falta de vontade da criança, né? E, de novo, aqui com relação aos outros itens, né? Possibilitar que eles próprios manifestem-se sobre as questões e apresentem seus desejos, né, suas preferências com relação à participação dessas atividades. Gostaram, não gostaram? O que querem mais? O que não querem? Né? Porque a ideia também não é impor, né? Eles têm direito de não querer. O que a gente precisa é apenas, de novo, encorajá-los a participar. É muito raro que a gente encontre alguém que simplesmente não goste de expressão artística nenhuma, né? Será que a gente conhece alguém que diga, eu não gosto de música e ponto final, não ouço música nenhuma e ponto final. Eu não gosto de nenhuma forma de literatura. Eu não gosto de filme nenhum, eu não assisto a nenhum filme, a nenhuma série, a nada, eu odeio filme. É muito raro, né? Normalmente as pessoas gostam de determinada expressão cultural e dentro daquela expressão podem ter preferência por uma vertente ou outra, né? E é isso que a gente tem que ouvir deles. O que eles gostam, o que eles querem. Portanto, especialmente os adolescentes, mas também as crianças já em segunda infância, devem participar mais ativamente dessas escolhas, né? Devem ter o direito de participar dessa construção a respeito de quais são as atividades artísticas que vão ser desenvolvidas e tal, né? De novo, item 5, a gente já falou disso, evitar hierarquizações de estilos artísticos ou manifestações negativas quanto à modalidade cultural indicada pela criança, como de sua preferência, havendo que se observar a adequação etária ao evento escolhido. Então, de novo, a gente não pode conceber a ideia de criticar determinada expressão cultural por si só, de forma priorística, né? Sem hierarquização, porque isso é apenas e tão somente questão de gosto, né? De novo, o que nos cabe é propiciar a maior gama possível de possibilidades para que eles tenham como escolher e participar, e a partir dessa participação, fazer as próprias escolhas. E por fim, último item, havendo condições materiais, é altamente recomendável a realização de eventos periódicos locais em que crianças e adolescentes sejam protagonistas e tenham a possibilidade de demonstrar suas habilidades artísticas. A ideia de desenvolver eventos que fomentem a participação dessas crianças e desses adolescentes e que fomentam que essas crianças e esses adolescentes, querendo, apresentem para terceiros, para o público, para quem quer que seja, aquilo que aprenderam com a arte. Isso também faz parte da educação artística, né? De novo, aprender a se expor, aprender a ficar sujeito à análise alheia e aprender a interagir com o público,
né? Seja quando toca um instrumento, seja quando participa da elaboração de uma cena em uma peça de teatro, seja quando lê para o público a redação, o poema que redigiu, seja quando dança, né? Isso tudo é uma forma de interação e de inserção social. Então, sempre que possível, é razoável que a gente promova eventos que possibilitem essas crianças, que deem vazão ao aprendizado artístico que tiveram naquele período. Aqui na Corregedoria, a gente realizou em 2019 o Sarau Mil Grau. O Sarau Mil Grau foi um evento que a gente viu crianças e adolescentes, de novo, tanto de casas de acolhimento quanto das fundações Casa, apresentando peças de teatro, dançando capoeira, tocando instrumentos, cantando, dançando hip hop, dançando funk, dançando balé, enfim, inúmeras formas de expressão artística, justamente como forma de também colocar a criança como protagonista daquele elemento, né? As crianças, especialmente essas crianças que passam boa parte da vida sendo olhadas de soslaio, sofrendo todas as formas de preconceito que alguém pode sofrer. Colocar essa criança no centro do palco é também uma forma de mostrar para ela que ela existe, que ela está inserida naquele ambiente cultural, naquele ambiente social, que ela tem o que dizer, que as pessoas estão lá para ouvi-las, e é uma forma de incentivar a participação dessa criança no próprio ambiente cultural, além de todas aquelas, no próprio ambiente social, além de todas aquelas vantagens que a gente viu cientificamente já comprovadas do próprio estudo da arte, né? Bom, pessoal, basicamente era isso que eu gostaria de dizer. A gente tem alguns vídeos para apresentar aqui, mas antes de apresentar esses vídeos, eu gostaria de chamar a Cristiane para participar conosco aqui. Será que é possível? Já está no ar, Cristiane. É um prazer muito grande dar um depoimento, que estou presenciando isso a cada dia mais, esse encontro, né, com essa proposta do apadrinhamento. Para mim, né, na verdade, foi um prazer, porque eu já entendia toda essa arte, porque aqui no site da Nossa Família 2, a gente sempre, né, tentou levar os nossos adolescentes e as crianças para a arte, para a cultura, para tudo que fosse possível, né, para dar uma autonomia para eles após o desacolhimento deles. Aí vim com essa proposta agora do apadrinhamento, eu falei, nossa, que bom, né, quando a Andrea nos convidou. Recentemente, eu tive uma experiência muito boa, que eu me emocionei, fiz até questão de devolver isso para vocês, né, que vocês me chamaram recentemente para participar, né, de um encontro de hip hop que teria na Fábrica da Cultura, na Vila Guilherme. Eu achei super interessante, era num horário do noturno, e eu falei, nossa, que bacana, vou levar os adolescentes. E aí, como a gente é serviço de acolhimento, vai encontrando algumas barreiras, né, por exemplo, 3 educadores à noite, vários adolescentes, mas tem criança, e eu me propus aí, falei assim, não, eu vou com os adolescentes, porque eu acho bacana o gestor estar interagindo junto. Foi eu, um orientador e 3 adolescentes, né? E quando eu cheguei lá para assistir, né, esse encontro do hip hop, eu me deparei com um ambiente totalmente de família, um lugar maravilhoso, onde eu pude deixar os adolescentes interagirem sozinhos, né, buscando ver eles mesmos o encontro do hip hop lá. E foi fascinante, eu vi o fascínio no olhar dos adolescentes. Aí falei para eles, não, eu vou ficar aqui e vocês podem estar curtindo, aproveitando, porque eu vi que era um lugar totalmente seguro, me vi até no meu tempo de juventude, de ser no interior, onde a gente ia nesses encontros jovens, né, e foi bem bacana. E, de repente, eu me deparei com uma situação que me emocionou muito. Veio um dos adolescentes, né, e falou assim para mim, né, Cris, eu trouxe essa pessoa para te conhecer, o Danilo, né, até apresentou ele como Danilo para mim. E ele falou assim para mim, olha, eu sou professor
né, eu sou coreógrafo aqui, né, eu que estou apresentando toda essa dança de hip hop que está aqui, e o adolescente chegou até mim para perguntar para mim como é que era, como ele podia participar do grupo de dança e ser meu aluno. E, meu Deus, quando eu vi isso, eu falei, nossa, e vi todo o empenho, né, e a autonomia desse adolescente, que ele foi só, olha o movimento que ele fez. Ele sozinho se interessou pelo hip hop que estava tendo lá, foi atrás do coreógrafo, falou para ele que ele gostaria de participar e como fazer. Aí o professor falou assim, primeiro eu tenho que conversar com, né, o seu responsável. Ele levou até mim e... Então, quando vocês trazem toda essa proposta, a gente tem que comprar toda essa proposta com incentivo, né, para os nossos adolescentes. Hoje aqui nós temos, né, e ele hoje está participando, ele está indo toda sexta-feira, né, no curso, ele está fazendo já esse curso, vai todo feliz da vida. E o mais bacana de tudo isso também é que... Sou o Guilherme, tenho 15 anos. E a proposta toda, né, é o que a gente pode proporcionar para eles através de assistir uma arte. Aí vem o interesse deles e começa a crescer para um mundo profissionalizante para eles, porque é isso que eles pensam, na verdade. Eu tenho um outro adolescente aqui, que nós estamos, junto com ele, né, conseguimos apadrinhá-lo para o futebol. Ele está fazendo escolinha de futebol e está sendo bem bacana isso, né? Ele vai direto e o sonho dele é ser jogador de futebol. E assim, nós, enquanto, né, responsável por eles, acreditamos que ele vai conseguir uma hora ser um jogador de futebol também, assim como o Guilherme, por que não ser um professor, um coreógrafo de hip hop? É só a gente conseguir investir e acreditar no sonho deles que é possível, não porque eles estão num serviço de acolhimento, sabe, que a gente vai ter barreiras. Vamos atrás de incentivos, vamos incentivar mais os nossos jovens a serem, né, o que eles quiserem ser. Eu costumo falar para eles que dentro do serviço de acolhimento, eles têm a maior riqueza aqui, que é um lápis, um papel e uma borracha. E se eles aproveitarem isso, eles podem ir longe na educação. E eu estou colhendo bastante frutos com esse apadrinhamento agora que vocês estão conseguindo proporcionar aqui para o SAICA Nossa Família 2. Espero que todos os gestores comprem essa ideia e entrem junto, né? Porque, assim, como eu posso falar, é fácil, né? Aí a gente pedir e os orientadores, né? Mas eu acho que o gestor tem que estar junto também para poder incentivar cada dia mais e eles se sentirem, né, valorizados na proposta deles. E o Guilherme, depois que... E muito mais importante também agora, que depois, né, esse adolescente nosso, ele tem uma deficiência, né, que ele não tem o braço, né, direito. E isso não foi limitação para ele ir para a dança. E esses dias ele foi na dança e me mandaram um vídeo dele e me emocionou muito, porque tinha todo o gingado do braço, né, e a movimentação do braço, e o Guilherme, ele fez toda a movimentação com as pernas, do que era possível dele, né, e aí a gente já estava com um projeto, né, que ficou um pouco adormecido, que era a questão da prótese dele, né, que a gente já percorreu o SUS e não conseguimos, já crescemos de novo, né, à vontade. A gente precisa agora pensar na prótese do Guilherme. Então, assim, uma coisa vai abrindo para outra, né? Uma hora foi a educação, agora a gente vai para a questão da saúde dele também, que é um novo projeto nosso, e ontem conversando aí, né, com o pessoal, e eles já começaram a dar ideias para a gente também, de como ir atrás agora de uma prótese para ele. Isso tudo porque a gente investiu e acreditou nesse projeto de vocês, que é tão valoroso e importante. Eu convido a todos os gestores a participar, porque é muito, muito importante para os adolescentes e para as crianças também. E para nós, enquanto profissionais,
vermos as nossas crianças e os nossos adolescentes realizando os sonhos deles, né? É possível, como disse o doutor, para todas as crianças e todos os adolescentes. E amei a fala do Senhor quando o Senhor traz os adolescentes de fundação. Eles também precisam disso. Muito obrigada. Pô, eu que agradeço. Obrigadíssimo. Valeu pelas palavras de alguém que esteja ali na ponta, né, vivenciando o cotidiano. Isso tudo que você diz é essencial para a gente analisar até essas respostas e pensar caminhos futuros para o Padre em Arte, né? Brigadíssimo por ter querido se manifestar e pelas impressões todas. Essa troca é essencial para que a gente continue desenvolvendo o programa. Agora, caríssimo doutor Marco Aurélio, se for possível, posso só exibir alguns vídeos que a gente tem aqui para... Por favor, né? Acho que a Cláudia está ali, já com a mão no gatilho. Cláudia, se a gente puder, a gente selecionou alguns vídeos de alguns adolescentes que participaram de alguns dos eventos que a gente já promoveu pela Padre em Arte. Sou o Guilherme, tenho 15 anos. O que é arte para mim? Arte é uma forma de jeito que nos expressamos. Tipo futebol. Futebol é um tipo de arte que eu me expresso e me sinto bem. Então a arte é uma coisa boa. Porque não gostamos de expressar sentimentos do jeito que nos sentimos bem. Essa é muito legal porque ele coloca o futebol como uma forma de arte, né? Claro, é uma atividade esportiva, mas de alguma forma também tem toda a relação com o desenvolvimento neuropsicomotor, né? Que a gente menciona na dança, por exemplo, né? E é interessante ele enxergar o futebol como arte. Eu não sei que jogos ele tem assistido, mas apesar da vitória de ontem, acho improvável que ele seja São Paulino, porque eu tenho sofrido para danar. A última coisa que aquele time faz é jogar bola de forma artística, mas ontem foi bem demais. Vamos lá. Meu nome é Cauê. Doutor, dá licença um pouquinho. Esse Guilherme que falou é que eu falei para o senhor que está fazendo futebol, que nós investimos na carreira de futebol dele. Esse menino que vai falar agora, ele está fazendo RH. Esse é nosso também. Meu nome é Cauê, eu tenho 16 anos. E arte para mim é o jeito que você se expressa. É o jeito que você pensa e você determina o que você pensa no papel. É a visão da arte como a expressão dos sentimentos, né? A visão clássica, assim, né? Muito legal. Eu lembro disso, Cris, eu lembro deles dois ali. Isso aqui só para explicar. Essa foi uma visita que a gente fez à exposição do Portinari no MIS. Né? Foram adolescentes que foram à exposição do Portinari no MIS. Foi ali que a gente colheu esses depoimentos. Vai lá, Cláudia. Meu nome é Guilherme, estou aqui para falar o que representa o hip hop e o que me fez gostar dele. O que me fez gostar foi os passos, assim, as danças. Uma coisa bem bacana, assim, legal. Gostei, me inspirei muito. E é uma coisa que agora vou me empenhar para ir mais ainda. Para mim ir lá, eu me sinto melhor, bem acolhido. Meu nome é... Boa. Foi a ele também que a Cris fez referência, né? O Guilherme, que está fazendo as aulas de hip hop, que tomou o gosto e teve a iniciativa de fazer as aulas a partir de um espetáculo que ele foi assistir, né? De novo, aquela ideia de como é importante a gente apresentar essas possibilidades para os adolescentes, para que eles saibam quais são os desejos que eles tenham e eles experimentem o que eles querem com relação ao desenvolvimento artístico deles. Vamos lá, Cláudio. Sou o Guilherme na aula de hip hop.
Acho que a gente pode... Essa era do Guilherme de novo, se a gente puder avançar para as outras, só porque o tempo tá em cima aqui. Olá, meu nome é Gustavo, tenho 12 anos. Olá, meu nome é Gustavo, tenho 12 anos. E arte para mim é terapia, concentração. Olá, meu nome é Gustavo, tenho 12 anos. E arte para mim é terapia, concentração e... É isso. Oi, meu nome é Yasmin, eu tenho 10 anos, sou do SAIC Estrela. Todos adoraram os passeios, o meu preferido foi do Instituto Biológico. Oi, meu nome é Daniel, sou do SAIC Estrela. O passeio que mais eu gostei foi do Tim Burtons, que eu gostei da realidade virtual, que lá dentro a gente podia abrir portas e eu gostei dos desenhos que tinha lá. Como é simbólico essa questão de abrir portas, né? Isso é... Nossa, isso aí dá... Meu nome é Caio, tenho 12 anos, sou do SAIC Estrela e o passeio que eu mais gostei foi do Instituto Biológico, acho que o que eu vi lá foi corrida de barata, toquei no bicho-pau e só. Meu nome é Beatriz, tenho 15 anos e arte para mim são diversas coisas que tem no mundo. Onde a gente olha tem arte hoje em dia. São cores, filmes, imagens, várias coisas. Pô, obrigado, Cláudio. Acho que era por aí. Isso aqui é só para a gente dar uma ideia dos adolescentes que já frequentaram, né? Já passaram por algumas dos eventos que foram apadrinhados por alguém, né? Algum padrinho que tenha conseguido ingresso para nós do Apadrinharte e tal. E as visões que eles tenham tido a partir daquilo que eles vivenciaram ali, né? Inclusive, como a gente viu ali no caso do Guilherme, o interesse que começa a ser despertado para participar de forma mais ativa de outras formas de arte, né? Bom, caríssimo doutor Marco, acho que basicamente era isso. Mais uma vez, eu agradeço enormemente o convite, o espaço. É uma honra, um gosto ter tido a chance de conversar a respeito desse tema e agradeço muito a acolhida generosa também que me foi dada. Obrigado, Marco. Que bom, excelente, Berê, excelente. Eu estou aqui maravilhado com a palestra, muito boa mesmo.
E vamos passar para as perguntas, então, né? Bem de forma dinâmica, ok? Temos aqui a pergunta do Felício. Ela é dirigida ao Dr. Iberê. Diz o Felício: sempre gostei muito do trabalho do Dr. Iberê. Agora virei fã dele. Eu também. Já era, né? Mais ainda agora. Parabéns pelo excelente trabalho. Acredito que se cuidarmos bem das nossas crianças, teremos um país melhor e mais próspero. Gostaria de saber do Dr. Iberê o que ele acha desse exagero de informações eletrônicas que as crianças têm recebido. São muitas redes sociais e informações virtuais que chegam às crianças e aos adolescentes. O que você pensa de tudo isso? Olha, assim, isso me preocupa um pouco, né? Agora, quem tem possibilidade de dar respostas mais efetivas são psicólogos e pedagogos, né? O que eu tenho visto é que isso pode ser um problema quando se torna um fim em si, né? Quando a criança fica absolutamente ensimesmada com a cara na frente do celular, e quando isso também acaba servindo de uma acomodação nos locais em que ela esteja inserida, né? Seja na família biológica, seja na casa de acolhimento. A gente tem observado de vez em quando celulares servindo como a chupeta do adolescente, né? Quando a criança está reclamando, tal, quando ela tem 6 meses, a chupeta, não à toa em inglês, é a pacificadora, né? Mas o que a gente tem visto é que às vezes o celular acaba servindo como uma forma de fazer a criança, beleza, senta ali, fica quieta, não enche, tá aqui teu celular. E isso me parece, embora sem conhecimentos pedagógicos e psicológicos mais profundos, me parece inadequado, né? Além disso, tem a questão do controle daquilo que chega para crianças e adolescentes. Isso me parece bastante grave, né? Também é essencial que, claro, a ideia não é que elas fiquem alheias ao ambiente virtual, né? Que elas fiquem sem nenhum acesso a celular e a computador e tal. Claro, faixas etárias, é necessário observar isso, mas tendo acesso, é necessário que pai e mãe saibam o que se passa ali, né? Saibam a quais informações essa criança está tendo acesso, saibam principalmente quem mantém contato com essa criança, né? Porque, infelizmente, não é raro que haja formas de aliciamento, de abusos sexuais e tal, perpetrados contra crianças e adolescentes a partir de ambientes virtuais. Então, claro, existem inúmeras vantagens do ambiente virtual, mas é sempre bastante importante que pais e mães estejam atentos, que saibam dosar o tempo, dosar o que vai ser visto ali, né, quais são as informações que vão ser trocadas ali, e jamais usar isso como uma forma de falar, putz, beleza, toma aqui, para de me atormentar, porque isso acaba desincentivando a interação da criança com outras pessoas, em outros locais, né? Aquele negócio do meio termo, né? Tem que participar do ambiente virtual, mas é essencial que também participem do ambiente real, né? Ficar o sábado e domingo inteiro com a cara no celular ou nos ambientes virtuais passa longe de ser a forma mais adequada de se desenvolver uma criança ou um adolescente, né? Exatamente. Iberê, me permita chamá-lo assim, né? De maneira direta. Por favor, né? Por favor. Doutor Iberê, meu caro, a Maria Paula, da seção de pessoal da comarca de Jundiaí, vem aqui no chat tecer inúmeros elogios à sua palestra. Ela está muito encantada com o projeto. Ela, inclusive, tem uma formação em música, né? É uma pessoa do nosso quadro que tem formação artística. E depois eu vou pedir para a Cláudia encaminhar os elogios que o Iberê está recebendo depois para o e-mail dele. A Ana Carmen é uma outra colega nossa que também fez uma consideração sobre as políticas públicas que às vezes surgem em tom eleitoreiro. O que você acha disso, Iberê? Você tem visto políticas públicas voltadas para a questão cultural desta camada mais vulnerável da população infanto-juvenil, em acolhimento ou em Fundação Casa? Política vinda do Estado? Infelizmente não, né? Os números que a gente mostrou aqui na palestra mostram isso também, né? Infelizmente a gente não tem, passa longe de ter uma mídia. Microfone, doutor Iberê, tá cortando. Sumiu sua voz, Iberê. Sumiu. Não. Voltou, será? Agora sim. Engraçado, acho que bateu alguma coisa aqui. Mas o microfone estava aberto. Agora está. Voltou, maravilha.
Em suma, não, a gente não passa muito longe de ter políticas públicas adequadas para isso, né? Esse é um dos grandes problemas, e os números que a gente trouxe aqui nesse bate-papo deixam isso muito claro, né? Infelizmente, falta a iniciativa dos municípios de passar a olhar para isso, de novo, como um direito do cidadão, não só de crianças e adolescentes, mas do cidadão, e como um dever do poder público, né? A ideia de dizer que cultura não é luxo, que cultura é direito, passa por isso também. Cultura tem que estar na cesta básica, né? Cultura é tão importante quanto arroz e feijão. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. É assim que se desenvolve adequadamente uma sociedade. A gente precisa passar a olhar para a cultura como algo que tem que estar inserida na cesta básica, no cotidiano de qualquer pessoa, e a gente falta muito ainda para isso, porque não dá voto, né? Em suma é isso, infelizmente. Exatamente. E eu fiz questão de interligar um comentário da Ana Carmen, que está aqui nos assistindo, justamente para prestigiar essa participação, porque ela se confessa desapontada com o que ela acha como um arremedo, né? Apenas com viés eleitoreiro, de vez em quando, né? Será que é Ana Carmen Juíza, com quem eu trabalhei? Se for Ana Carmen Juíza, eu trabalhei com ela já algumas vezes. Então, não trouxe essa qualificação. Tá. Eu tenho uma provocação, e queria aqui saber o que você e a Cristiane pensam, certo? É o seguinte, eu ouvi atentamente a Cristiane falando sobre a experiência dela, né, em Saica, e a experiência que ela teve de levar os 3 jovens ao hip hop. Depois nós vimos o vídeo, que coisa mais linda, né, como a dança socializa, como ele começou a aprender, o outro foi se aproximando, o outro também, e começou a gerar uma interação, né, e uma igualdade, etc., né? Então, o vídeo mostra tudo que a Cristiane disse. Mas a provocação é a seguinte. Vocês não pensam que nós precisamos realmente usar esses projetos que o Iberê traz? Essas ideias que estão chegando? Por exemplo, o da cultura não é lixo, é direito? Para nós realmente sepultarmos a visão menorista que está no inconsciente coletivo? E para que nós possamos, então, introduzir a proteção integral mesmo, não só como doutrina retórica, mas como algo de nós para a nossa sociedade. Notem só, se nós pensarmos em cultura, nós estamos deselitizando, vocês não acham? Porque estas pessoas que estão em Saica, elas estão sem proteção da família. Como é que elas vão acessar a cultura se elas não estão com a família? O que vocês pensam disso em relação ao PIA? Por exemplo, se contatos com cultura despertam ações, despertam paixões, o que vocês pensam disso na Saica, na visão de vocês com a Saica, né? Juiz e Saica, em relação ao PIA? Refazimento do PIA, comunicação aos autos da execução de acompanhamento, o que vocês pensam? Vamos lá. Então, primeiro, eu acho que, como regra, as instituições que prestam serviços de acolhimento precisam ter essas atividades inseridas nas suas agendas de forma rotineira, né? Isso é uma obrigação de quem presta o serviço de acolhimento. Muitas vezes a gente vê, mas infelizmente não sempre. Tem muitas instituições que fazem isso realmente com frequência. Mas, se aquela pessoa jurídica está ali, né, cuidando daquela criança, daquele adolescente, no período em que ela esteja afastada da sua família, é essencial que durante esse período a própria instituição cumpra esse direito constitucional, né? Então, é dever da instituição também ter uma agenda de programas culturais, de programas variados. Nem sempre é fácil, eu sei que, às vezes falta gente para poder levar todo mundo, né? Existem dificuldades, mas isso não pode servir de desculpa para que essas atividades não se realizem, né? Então, mesmo com as dificuldades, a gente tem que saber dar um jeito de providenciar essas atividades culturais. Em muitos lugares, especialmente nos grandes municípios, existem atividades gratuitas com alguma frequência, né? A gente aqui em São Paulo, de novo, Vidre, obra e arte da gloriosa Andréa Lins, a gente elaborou aqui uma agenda de atividades do município de São Paulo, espalhando pelos SAICAS de acordo com a região, porque, de novo, São Paulo é enorme, as dificuldades de deslocamento e tal, mas atividades gratuitas que acontecem
todos os finais de semana aos montes. Aqui na cidade de São Paulo, claro, isso é fácil. O grande problema surge nas cidades menores do interior, né? Cidades que nem sempre têm as mesmas possibilidades culturais. Mas ainda assim, é essencial que isso esteja inserido no PIA, tanto, de novo, a participação de crianças e adolescentes como espectadores, quanto propiciar para aquela criança que ela tenha uma efetiva educação artística, né? Que ela tenha aulas de música, que ela tenha aulas de pintura. Em toda a cidade do interior vai ter alguém que dê aula de música lá, né? Isso aí não dá para, não tem como, né? Não dá desculpa. Em todo lugar vai ter alguém que manje de música, que tenha como dar pelo menos uma introdução às habilidades musicais para crianças e adolescentes, né? Vai ter alguém que pelo menos que seja da cidade do lado, alguma coisa do tipo, e que tenha como comparecer, mesmo as cidades menores, né? Para prestar para aquelas crianças, para aqueles adolescentes acolhidos, aulas de desenho, né? Aulas de pintura, né? Isso aí é essencial que casas de acolhimento prevejam, isso deve estar inserido no PIA, me parece. E você, Cristiane, o que pensa? Não, tá fechado. Oi. Estamos te ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, porque o meu tá parecendo que tá fechado. O doutor explicou bem, eu acho, de um modo bem correto mesmo. É isso mesmo, né? Tudo isso é inserido no PIA. Eu acho assim que a maior etapa é quando nós, enquanto gestores também, e a OSFER, quando se propõe a ter um serviço de acolhimento, né, é colocar isso como missão. Toda criança, todo adolescente, ele tem direito à saúde e à educação. Então, logo quando nós fazemos todo o acolhimento de criança e adolescente, junto à equipe técnica, que hoje, né, a gente teve um ganho, que é o pedagogo, né, é assistido, né, nesse acolhimento, a pedagoga, a assistente social e a psicóloga. Então, que aí a gente vai pegando, né, todas as demandas de crianças e adolescentes, englobando dentro do PIA e também a educação, né? E aí a gente tem todo um cronograma, além dos projetos que são feitos dentro do serviço, né? Porque aqui a gente também tem que entender que não é uma escola. O serviço de acolhimento, ele tem que olhar além do muro das escolas, né? A gente vai trazer as atividades aqui para o serviço de uma forma bem lúdica, mas muito mais que isso, essas crianças e adolescentes têm direito de ter as atividades externas, a socialização. Os nossos adolescentes, e eu vou falar de adolescentes, mas as crianças também, né? Por exemplo, eu tenho adolescentes aqui que já fizeram cursos de cabeleireiro, eu tenho 2 relatos de 2 que fizeram logísticas, e até eu tive um que até apresentou TCC, e para a gente ver um adolescente, sabe, nervoso para apresentar TCC, e ter que ir atrás do paletó, sabe, da gravata, e procurar também, isso tudo que eu estou falando para vocês, a gente inclui a família deles também nesse processo que é importante, né? Já tivemos adolescentes que fizeram ENEM, né? Não foi dessa vez, mas vai ser de uma próxima, é isso que a gente tenta falar. Quando eu dei o relato desse adolescente, né, que nos procurou, porque assim também, não sei o tempo, mas vou tentar falar bem rápido tudo, né? A gente teve um histórico de um adolescente que veio para cá, enfim, que não condiz com o que ele é aqui hoje, né? Ao invés da gente pensar em CAPES e tudo mais para ele, o que você gosta? Futebol. Ele até deu o depoimento dele. Então, a maior terapia dele foi começar a ir para futebol, depois foi crescendo, hoje ele faz curso profissionalizante de futebol. E aí a gente pensa também, esses dias eu chamei ele para fazer um estudo com ele e falei, né, futebol, você está investindo, você já tem 16 anos, né, e nós vamos continuar. Mas vamos pensar num outro curso para você agora, e ele gosta de biologia. Aí eu falei para ele, e ofertando, tendo a delicadeza, né, na hora de construir o PIA, do que as habilidades dele, porque entra naquilo que o doutor falou. Nós temos que dar para eles as habilidades e o que eles gostam e o que é possível, né? Aí eu falei para ele, coisas que eles nem pensavam que existiam. Eu falei assim, né? Você já sabia que hoje você gosta de bichos, você gostaria de trabalhar num zoológico? Você nunca gostaria de fazer um curso de auxiliar de veterinário? Ele olhou para mim e falou assim, nossa, isso existe? Eu falei, existe. Ele falou assim, nossa, tia, bacana. Mas
foco dele, ele acha que ele tem que focar no futebol. Mas a gente tem que dar o outro. Eu falei para ele, você pode fazer as duas coisas. O curso vai ser para você, depois porque a gente tem que estar trabalhando a autonomia também deles, né? E aí a gente vai apresentando uma proposta junto com a pedagoga, com a psicóloga e assistente social também, e os orientadores aqui. Então, logo que a criança e o adolescente entra, a gente já faz todo esse trabalho. Eu tenho uma outra adolescente que acho que o doutor conheceu, ela acabou de se formar num curso de DJ. Alguns a gente consegue pela rede, né, com todo esse apadrinhamento, porque assim, esse apadrinhamento... Esse nosso encontro com o doutor é recente, e assim, eu tenho certeza que eu vou colher mais frutos e mais resultados com nossos adolescentes e crianças também, mas algumas outras, a Oscar mesmo, ela custeia, por exemplo, o futebol é totalmente pago pela organização, o curso, se ele se interessar em fazer, porque a gente sabe que não é gratuito, de auxiliar de veterinário, a organização vai custear, os cabeleireiros foram todos custeados também, e, de verdade, não saiu um adolescente daqui, que a gente trabalhou autonomia para ir para uma república, sem um trabalho e sem um curso profissionalizante. E as crianças também, a gente tem o CEL aqui do lado, porque eu estou no Jaçanã, a gente tem o CEL aqui do lado, que oferta também bastante cursos bacanas, como balé. Antes a gente tinha aqui até cinema, né, que era gratuito. Toda quinta-feira as crianças e adolescentes à noite iam para o cinema. Depois da pandemia, eu acho que as retomadas ainda, né, estão bem no início, mas isso vai tudo para o PIA. Legal. Temos aqui outros elogios da Patrícia, de várias pessoas. E, por fim, eu queria encerrar com uma última pergunta ao Iberê. Iberê, na sua visão, o apadrinharte, né, enfrentando as realidades de cada comarca, das comarcas pequenas, das comarcas grandes, né, na visão sua e da corregedoria, qual é o papel que os atores do sistema de justiça, do Poder Judiciário, devem atuar, né, com seu cartório, com a sua rede, nas comarcas? Qual é a sua visão? Qual é o start que o Poder Judiciário deve fazer na ponta? Obrigado, Marcos, é essencial. A ideia, basicamente, é que juízas e juízes que achem que é adequado, né, só para ficar muito claro, o programa não é impositivo a ninguém, né? A ideia é que juízas e juízes que tenham competência para a área da infância entendam que o programa é adequado, trabalhem com a rede de proteção do seu local de competência, né, da sua comarca, para justamente sensibilizar. Primeiro de tudo, a própria casa de acolhimento, né, a instituição de acolhimento a respeito da importância de, como disse a Cristiane, disso tudo fazer parte do PIA, como a gente estava conversando, né, de haver essa agenda, essa programação rotineira, né, fazer com que a participação em meios culturais seja algo constante, né, não seja uma excepcionalidade, fazer com que esses alunos, esses acolhidos tenham a possibilidade de frequentar cursos disso. Então, o primeiro passo é sensibilizar a própria instituição de acolhimento, sem isso vai ficar muito difícil. Depois, ter contato com o poder público local, normalmente o município local, né, principalmente, para entender como o município pode participar disso, né, oferecendo transporte, oferecendo uma facilidade de fornecer ingressos para as atividades gratuitas municipais, porque mesmo quando é gratuito, tem oferta de ingressos, né, porque tem quantidade limitada, então é possível estipular uma determinada quantidade de ingressos previamente encaminhada às casas de acolhimento, porque tem prioridade absoluta, isso expressa a previsão legal e tal. Isso tudo pode ser acertado com o município local, e principalmente de tentar sensibilizar comerciantes, empresários, né, a depender do tamanho da cidade, que topem também se unir, e aqui a gente volta ao dever da sociedade e dever da comunidade, previstos na Constituição e no ECA, né, que topem se unir para contribuir para que isso aconteça de forma mais fluida. Vamos pegar uma cidade menor, como a gente estava vendo ali, uma cidade que não tenha nada, não tenha cinema, não tenha teatro, não tenha nada. Pô, eventualmente é possível pensar formas de haver uma programação quinzenal, por exemplo, sei lá, em que a comunidade local de comerciantes
junto com o município, né, todo mundo se una e forneça transporte para a comarca, para a cidade maior que tenha na região ali, para que eles, a cada 15 dias, por exemplo, frequentem passeios culturais daquela cidade maior da região, fornecendo transporte, alimentação e tal. Então, acho que o principal é, primeiro de tudo, conversar com a instituição de acolhimento, sensibilizar a instituição de acolhimento, sensibilizar a rede, especialmente o município, da importância disso tudo e ter contato com as pessoas, com comerciantes, com empresários da região que topem apadrinhar as crianças e os adolescentes que estejam ali, seja custeando aula para eles, né, para que eles façam aulas das artes que eles queiram, seja fomentando a participação dessas crianças e desses adolescentes como espectadores de outras formas artísticas. Acho que isso é o principal caminho. Muito bem. Que aula, hein, Iberê? Longe disso, só um bate-papo, cara. Obrigado mesmo. Que bate-papo incrível, né? E essa voz chegue, então, a todas as nossas comarcas e estimule nós todos, né, nessa ideia tão importante de deselitizar a cultura, pensando em proteção integral, né? Isso é realmente incrível. Parabéns, Iberê, de coração, viu? Você e a Cristiane tiveram muita ilustração hoje, foi muito gratificante. Mas eu tenho aqui alguns avisos, né, que eu preciso passar a todos. Primeiro, né, eu gostaria de agradecer a presença do nosso psicólogo Carlos Eduardo Mendes, da Comissão Gestora Metropolitana, que vem representando o CRP. Né? É uma honra para nós todos estarmos aqui com o CRP de São Paulo. E também queria aproveitar para avisar que a gravação desse evento estará disponível para acesso por meio do mesmo e-mail marketing utilizado para acesso em tempo real. Esse acompanhamento posterior, contudo, né, segundo aqui, não gera minha colinha, né, não gera direito a certificado, deve ser realizado preferencialmente a partir de um computador do notebook, podendo haver dificuldades de acesso via tablets ou celulares. As perguntas, porventura, não respondidas, algumas, Iberê, eu tentei conectar, tá, pegando o sentido, né, da Ana Carmen, da Patrícia, etc. Mas as perguntas não respondidas durante o evento podem ser reencaminhadas para o e-mail da ig2.3@tjsp.jus.br para aqueles que tiverem interesse. No nosso próximo evento, será realizado no dia 29 de julho, desenvolvendo o tema Autoimagem, Espelho de Si e Janela para o Mundo, tendo como palestrante a professora Carmen Silvia Sintra Torres de Carvalho, mestre em Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento Humano pelo Instituto de Psicologia da USP e formadora em Cultura da Paz na Associação Palas Atenas Brasil. 29 de julho, teremos aqui, então, Autoimagem, Espelho de Si e Janela para o Mundo. E termino, então, agradecendo a Cristiane Regina, pedagoga e gerente do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, Nossa Família 2, do Jardim Guapira. E, sobretudo, né, igualmente, o Iberê de Castro Dias, que é juiz de direito titular da Vara da Infância e Juventude Protetiva e Civil de Guarulhos, juiz assessor da Augusta Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo, professor renomado e nada mais, nada menos do que simplesmente o idealizador, o condutor de projetos como Adote um Boa Noite, vencedor do Prêmio Novari na categoria Tribunal em 2018, idealizador do projeto Trampo Justo, vencedor do Prêmio Inovari na categoria Tribunal em 2019 e agora membro da comissão julgadora do Inovari desde 2020. Incrível, né? É realmente um expoente do Tribunal de Justiça, da magistratura de primeiro grau, na área de infância e juventude, que nos honra, nos orgulha, nos enche de brio, né? Nos dá força para renovar e lutar nas nossas comarcas. Iberê, muitíssimo obrigado, devolvo a palavra para você, me permita chamá-lo assim, para suas considerações finais. Bom, Marco, eu fico encabulado, primeiro, mas lisonjeado pelas palavras. Obrigado mesmo, é um gosto ouvir isso. Saiba que é totalmente recíproco, que a gente está junto, remando, todo mundo no mesmo barco, né? E é essencial que nós estejamos juntos, né? Dando forças uns aos outros para que a gente, porque não é fácil, né? A gente sabe que é uma trilha feita muito mais de decepções do que de vitória, né? São 15 derrotas para uma vitória, mas cada vitória é muito comemorada, né? Então, e é assim que a gente vai construindo isso, né? Realmente é difícil, o poder público, como a gente conversou aqui, nem sempre ajuda como deveria, né? Essa é uma luta diária e a gente precisa realmente estar juntos para poder fazer com que esses direitos saiam do papel e sejam levados a sério. Muito obrigado mais uma vez, Marco, pelas palavras, pela gentilíssima acolhida. Cristiane, muito obrigado por ter
querido falar, por ter participado também. E agradeço muito a todas as pessoas que estiveram com a gente à tarde, batendo papo, pensando, mandando sugestões. Sigo à disposição para a gente continuar trocando ideias sobre isso, porque isso é uma construção constante. E foi um gosto enorme. Sigo as ordens. Muito obrigado, Marco. Grande abraço. Valeu. Muito obrigado. Em nome do desembargador Reinaldo Sintra Torres de Carvalho, presidente da Coordenadoria da Infância e Juventude, eu como membro colaborador, encerro, né, devolvendo aqui as minhas colegas Eliane, Cláudia, Elaine, Eliane, para que vocês, e Eliana, Cláudia, para que vocês, então, conduzam o encerramento final. Muitíssimo obrigado a todas e a todos.